Fala galera, tudo bom com vocês? Dando seguimento à nossa série de vídeos, vamos falar sobre como formar uma carteira de investimento. Bom, após você sanear suas dívidas, formar sua reserva de emergência e montar um planejamento financeiro eficiente, você passará de um gastador para investidor. Nesse momento, é importante você pensar como será sua carteira de investimentos. A primeira coisa que você deve se preocupar é por onde você vai formar sua carteira de investimentos. As opções mais comuns são os bancos e as corretoras. Afinal, qual é o melhor tipo de instituição para investir, banco ou corretora? Os bancos eles apresentam duas vantagens. A primeira é familiaridade. Devido à sua maior presença no nosso cotidiano e por ter uma imagem mais consolidada, os bancos acabam passando uma confiança maior no investidor. Financeiramente falando, isso não é uma vantagem. Outra vantagem dos bancos é a presença física. Por mais que estejamos em um mundo cada vez mais digital, ter uma boa presença física ainda faz diferença, ainda mais em municípios menores em que a utilização do dinheiro físico é grande. As corretoras, por sua vez, apresentam as seguintes vantagens. Uma maior variedade de produtos. Os bancos, em sua maioria, apresentam produtos apenas da própria instituição, o que gera dois problemas. Primeiro, você fica preso em um produto financeiro que muitas vezes não é o melhor. Segundo, você tem que abrir conta em outra instituição caso queira um produto diferente. As corretoras disponibilizam produtos das mais variadas instituições, aumentando a concorrência e trazendo mais rentabilidade. Outra vantagem das corretoras são as taxas. Apesar de o movimento dos bancos tentando melhorar esse aspecto, recentemente, as corretoras apresentam taxas muito menores que as dos bancos, ou até mesmo isenção em muitos casos. Então, qual que é o melhor? No final, o que importa é a rentabilidade com segurança para o seu dinheiro, seja em bancos ou corretoras. Na esmagadora maioria das vezes, a corretora é uma melhor solução financeira, mas fique atento aos bancos e cultive um relacionamento com pelo menos um deles. Não é raro em uma situação específica um produto de investimento bancário superar uma corretora. Fique atento à digitalização recente dos bancos, muitos bancos estão migrando para serviços digitais, inclusive com serviços de corretora, taxas baixíssimas, inclusive zero. Esse aí seria o melhor dos mundos. Eu acredito que o melhor caminho é ter um relacionamento com o mais possível de instituições financeiras, desde que não aumente seus custos operacionais e não complique demais sua vida. Pois assim, se você consegue ter acesso ao máximo serviço financeiro, escolher sempre o melhor ainda diversifica e diminui seu risco de custódia. Mais à frente você vai ver que há mecanismos de proteção para seus investimentos nas instituições financeiras, mas esse mecanismo demora um tempo relativo para ser ativado. E até ele atuar, que pode envolver meses, você fica com seus investimentos presos por um tempo em caso de insolvência na instituição. Por isso a regra de diversificação também vale para as instituições. Escolhendo qual meio você vai investir, passa a ser importante decidir em que você vai investir. Comece investindo em renda fixa, pois você acabou de trocar o chip de gastador para investidor, e se tomar riscos excessivos, se fizer movimentos errados, pode se dar mal, e voltar a ser um gastador. Porém, na renda fixa, você vai fugir da poupança. A poupança é o investimento mais conservador e mais utilizado pelos brasileiros, e a sua popularidade já começa pelo nome, que a população em geral confunde investir com poupar, e, portanto, deixar dinheiro na poupança com realizar investimentos. Colocar dinheiro na poupança trata-se de uma atividade extremamente passiva, ou quase não é nem atividade, tendo em vista que quase sempre ela está vinculada à principal conta corrente da pessoa. Entre as poucas vantagens que você tem aplicando a poupança, acredito que uma, a mais conhecida, é a liquidez, pois o resgate pode ser feito a qualquer momento, e ela apresenta a mesma rentabilidade independente da instituição. E outra vantagem também que é conhecida são as isenções. Ela tem vários tipos de isenções. Isenção de impostos, pois a poupança não apresenta incidência de IR ou F, como as outras aplicações. Isenção de tarifas, pois as instituições não podem cobrar tarifa dessa modalidade e ainda deve fornecer alguma transação gratuitamente, como saque ou transferência, para quem tem só a conta poupança. Ela é garantida pela FGC, você vai saber um pouquinho mais à frente sobre a FGC. Até 250 mil por conta de instituição CPF é garantida em caso de insolvência. Porém, ela tem como desvantagens, as duas maiores, o fato de só render no aniversário, apesar de você poder resgatar a qualquer tempo, o rendimento dela incide somente no aniversário da aplicação. Por exemplo, se você depositou no dia 10 o valor de R$1.000, você só vai receber o rendimento no dia 10 do mês seguinte, o aniversário. Se você necessitar tirar o dinheiro, por exemplo, dia 9, você perde todo o rendimento. E principalmente, a poupança não é investimento, pois ela raramente vence a inflação. Na maioria dos anos, a poupança acaba entregando menos que a inflação, e nos anos que vem, vence por pouco, fazendo com que, mesmo com todas as isenções, seja uma perda fixa no longo prazo. A rentabilidade dela é cerca de 70% da Selic. É importante você saber isso para comparar com os demais ativos de renda fixa. Na verdade, a poupança é escolhida, pois a população em geral acredita que ela é mais segura que os outros ativos de renda fixa, mas isso não é verdade. A segurança dela vem da mesma segurança dos demais ativos de renda fixa, que é o FGC. Mas o que é o FGC? O FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos investidores em caso de insolvência das instituições associadas. Esse mecanismo, o fato mais conhecido acerca dele, é que ele garante até o valor de 250 mil contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, por CPF ou CNPJ, e a associação a esse fundo é obrigatória. Tem várias instituições associadas. Se você quiser saber se a instituição que você vai investir conta com a proteção do seu investimento, pode ser consultado nesse link. São garantidos vários tipos de investimento, como CDB, RDB, LC, LH, LCI, entre outros. Tem alguns também que não são garantidos, como os recursos no exterior, operação de programas governamentais, depósitos judiciais, previdências privadas. O fato gerador da garantia é a data que o Banco Central decreta a intervenção. A garantia engloba o principal rendimento. Você tem um limite temporal de 1 milhão e até 4 anos por CPF. Então, além da garantia de 250 mil, você tem a garantia de no máximo 1 milhão a cada 4 anos por CPF, a ser recebido do FGC. Essas e demais informações podem ser consultadas no seguinte link.
Tudo que eu falei sobre a FGC tem postagem no feed. Se você quiser, pausa o vídeo agora, consulta os links que indiquei caso tenha dúvida. Bom, então se é bom fugir da poupança, posso investir em qualquer tipo de renda fixa porque ele é protegido pelo FGC. Como eu sei, aliás, o que é renda fixa, afinal? Bom, a renda fixa é um tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título, que é quando estipula o prazo e a forma da remuneração será calculada e paga o investidor. Na renda fixa, o que ela é? Ela não é nada mais do que um empréstimo, em troca do pagamento de juros. O investimento em renda fixa pode ser considerado como investimento de renda variável, considerando simplesmente a previsibilidade da sua remuneração. Ou seja, na renda fixa você sabe quando vai receber, a renda é fixa. Os principais tipos mais recomendados para ter a proteção da FGC são o CDB, que são certificados de depósito bancário, são títulos emitidos pelos bancos para empréstimo para pessoas físicas e jurídicas, ou seja, ele capta seu dinheiro e empresta para terceiros, outras pessoas físicas. As LCs, que são letras de câmbio, elas são iguais ao CDB, porém emitido pelas financeiras, que são outro tipo de instituição que fazem empréstimos financeiros. LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que é destinada ao financiamento de imóveis. Uma peculiaridade do LCI é que ele é isento de IR, imposto de renda. E a LCA, que é a letra de crédito agropecuário, que é destinada ao financiamento rural, né, também isento de imposto de renda. Mas afinal, rende quanto isso aí? Quais os tipos de rentabilidade que a renda fixa pode apresentar? Bom, ela pode ser pré-fixada, que é quando o investidor negocia com o banco uma taxa pré-definida e durante a existência do título o investidor recebe aquela remuneração. Por exemplo, você acorda com o banco que vai ser 7%. Ao final, 7% ao ano. Ao final, você vai receber 7% ao ano. Pós-fixado, a rentabilidade é atrelada a uma porcentagem de uma taxa de referência, em geral o CDI, e juros mais inflação. O investidor recebe uma parcela dos rendimentos a uma taxa pré-fixada, mais a correção por índice de inflação. Em geral, é o IPCA ou o IGPM, que são os índices de inflação mais conhecidos. Possui dois tipos de rentabilidade, né, tanto pré-fixado como pós-fixado, sendo, portanto, considerado um título misto. E ainda, uma outra questão que você tem que se atentar é quando você pode tirar, é a questão da liquidez. Mas vamos lá, primeiramente, o que é liquidez? Liquidez é quando o investidor vai ter acesso a esses recursos aplicados. Um tipo de renda fixa muito comum é o que apresenta liquidez diária. A gente falou sobre eles quando estava falando sobre reserva de emergência. É o tipo de ativo financeiro em que você pode resgatar o valor investido a qualquer tempo. Uma informação sobre liquidez que você usa muito quando você vai investir em algum título é a data de carência. Quando você for investir em um dos títulos que eu citei, como CDB, LCI, LCA, LC, você tem que ver a data de carência, que é a data que você pode efetuar o resgate total parcial do valor investido. Outra data importante de saber é a data de vencimento. É a data que o investimento financeiro é encerrado, os recursos aplicados, mas os rendimentos são colocados à sua disposição, independente de você solicitar o resgate ou não. Ou seja, a data de carência você pode começar a tirar. Se você não tirar na data de carência, ele continua rendendo até a data de vencimento. Muitas vezes essas duas datas coincidem, né? E por fim, quais impostos incidem sobre a renda fixa, né? A renda fixa ela tem o imposto de renda, né? O imposto de renda é cobrado apenas sobre os rendimentos e ele apresenta uma alíquota regressiva, ou seja, quanto mais tempo você ficar com o valor investido, menos você paga. A primeira alíquota é de 22,5%, são aplicações com prazo de até 180 dias. A segunda é 20%, que engloba o prazo de 181 até 360 dias. 17,5%, que é 361 até 720. E a última alíquota menor é acima de 720 dias, é 15%, dependendo do prazo. Tem um outro imposto que incide, que é o IOF, né? Resgate com menos de 30 dias também incide o IOF sobre os rendimentos, conforme essa tabela que segue. Novamente, se vocês tiverem curiosidade, dá um pause e uma printada no vídeo e vê a tabela. Agora, falando sobre renda fixa, uma outra classe de ativos importante que você deve investir é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele é um programa criado pelo Tesouro Nacional, que permite que qualquer pessoa com CPF possa investir em títulos públicos pela internet, né? Além de possuir CPF, outra exigência para investir no Tesouro Direto é ser cadastrado em alguma instituição financeira, habilitada a operar o programa. No site do Tesouro Direto você encontra a lista de todas as instituições, você escolhe a mais adequada, faz seu cadastro e começa a investir. Caso não seja cliente, você tem que se cadastrar nessa instituição, né? Quando você se torna um cliente dessa instituição, você solicita diretamente a ela que habilite seu cadastro no Tesouro Direto e aguarda o recebimento da senha de acesso ao site e ao aplicativo do Tesouro. Pela internet, você pode aplicar tanto pela internet, quanto pelo site da instituição financeira, caso ela seja um agente agregado, ou pelo portal Tesouro. Eu tenho também uma postagem no meu feed sobre o mapa do Tesouro Direto, ela tem todas as informações. Os títulos que você pode investir através do Tesouro são o Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade atrelada Selic, é aquela que você ouve falar no jornal. Ela é ideal para quem quer começar no Tesouro, né, porque ela não sofre com volatilidade de marcação ao mercado, ou seja, ela não desvaloriza nem no curto prazo, trocando em miúdos. Ela é indicada para quem quer fazer sua reserva de emergência ou investimento de curto prazo. Tem o Tesouro Pré-fixado, como eu falei anteriormente, ele tem uma rentabilidade fixa, né, que você conhece no momento do investimento. É ideal para quem tem um objetivo específico, uma viagem, um carro, até um imóvel, você sabe o valor que você quer atingir, então você prefixa ao fazer esse investimento, tem uma taxa pré-fixada. Você sabe exatamente quando vai ter um investimento, tem prazo de vencimento superior a 2 anos. É indicado para quem quer fazer investimento de médio prazo, como eu falei no vídeo do planejamento financeiro.
Outro tipo de título que tem é o IPCA+, ele tem rentabilidade atrelada ao índice oficial de inflação no Brasil, né, que é o IPCA. Ele é ideal para quem quer proteger dos efeitos negativos da inflação, ele é bom para formar patrimônio, para aposentadoria, e indicado para quem quer fazer investimento de longo prazo. E por fim tem os tesouros com juros semestrais. Eles são ou é prefixado ou é IPCA+. A diferença é que ele paga um juros semestrais, não é só no vencimento que nem os anteriores. Ele é ideal para quem deseja receber um fluxo de pagamento ao longo do investimento, né, e é inadequado para investimento com o objetivo de reinvestir o pagamento dos cupons, tendo em vista que cada vez que você recebe um cupom, você paga impostos e taxas. Né? No Tesouro Direto você pode realizar consulta e verificar o extrato 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado funciona todos os dias úteis e mesmo com o mercado fechado você pode investir. Só que você vai ter os preços e as taxas quando da abertura. Né? É possível resgatar investimento todos os dias conforme o horário de funcionamento do Tesouro Direto, porém resgatando antecipadamente você está sujeito a uma variação de mercado, aí, não o que você teve na hora que contratou. Né? Além dos custos com impostos igual da renda fixa, você tem como custo adicional a taxa de custódia. A B3 ela cobra 0,25 sobre o valor aplicado de todos os investidores do Tesouro Direto. A instituição financeira também pode cobrar uma taxa de administração de 0 a 2%. Hoje em dia tem muitas que são zeradas, então não há necessidade de pagar essa taxa. Para comparar seus investimentos entre tesouro e renda fixa, você sempre utiliza essa simplificação. Ela ajuda bem. A Selic ela é igual a 100% do CDI. Então, se você tem, por exemplo, um rendimento que é tributado em impostos e mais de 100% do CDI, ele vai ser mais vantajoso que a Selic, por exemplo. Outra coisa muito importante é cuidado com taxas nominais. É muito comum você ouvir que o investimento rende 1% ao ano, 100% do CDI, etc. e tal, mas o que importa é o rendimento real. Você vê na imagem que nem sempre as maiores taxas nominais, né, ou seja, as taxas anunciadas, são as melhores taxas reais, ou seja, descontadas pelos impostos da inflação. Assim você tem que buscar sempre quais são as taxas reais do investimento. Mas por quanto tempo eu devo aplicar no ativo? A resposta é pelo maior tempo possível, dentro de suas possibilidades e seus objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. E a resposta do maior tempo possível se dá em função dos custos de fricção. Também tem post no meu feed sobre isso. É assim, cada vez que você gira seus investimentos, você paga taxas e impostos. Se você investir, por exemplo, R$10.000 por 15 anos sem girar, tendo uma taxa de 1% ao mês, pagando 15% de IR sobre o rendimento no final do período, você tem R$52.000. Você vai ver que eu vou manter nos próximos exemplos o valor e a taxa. Só vai variar o giro do investimento. Por exemplo, se você investir os mesmos R$10.000 por mesmos 15 anos, só que reinvestindo a cada 15 anos, a cada 5 anos, ou seja, girando a cada 5 anos, com a mesma taxa de rendimento e pagando 15% de IR sobre o rendimento a cada vencimento, você vai ter 39.000, bem menos do que os 52.000 anteriores. E por fim, se você aumentar ainda mais o giro dos investimentos, se você investir R$10.000 por 15 anos, só que reinvestindo a cada 3 em vez de 5, com a mesma taxa, pagando a mesma faixa de IR, você vê que eu escolhi acima de 2 anos para ser a mesma faixa para todos os exemplos, você tem 38.000, 1.000 a menos ainda. Então, do melhor para o pior, você perde R$14.000. Por isso, quando você for investir, você não deve girar seu investimento. Escolher aplicações longas, por muito tempo. Tá, falamos sobre a renda fixa, mas e as ações? Por que você deveria comprar ações? Simplesmente porque elas rendem mais no longo prazo. Esse é um gráfico famoso do livro Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Você percebe que as stocks, né, ou seja, as ações e os bonds, ou seja, os títulos públicos, o Tesouro Direto lá dos Estados Unidos que eu trouxe o exemplo aqui anteriormente, apresentam rendimentos muito superiores aos demais, né, sendo que as ações apresentam uma rentabilidade ainda maior que os títulos. A desvantagem, claro, é a variabilidade. Né? Por esse motivo, é estatístico que você tem que aplicar pelo menos parte dos seus investimentos em ações, se você quiser tiver um rendimento maior. Ainda sobre aplicar em ações, aplicar em renda fixa, divisão, vamos falar um pouquinho sobre as divisões da carteira. Eu uso as divisões do Graham, Benjamin Graham. Quem foi Benjamin Graham? Benjamin Graham é considerado o pai dos investidores, pois antes dele não existiam investidores, ou principalmente pequenos investidores. As atividades de investimento restringiam-se aos donos dos próprios empreendimentos e os bancos. Né? Ele fez 2 obras, o Security Analysis, que nem foi traduzido para cá, e o Investidor Inteligente, que tem tradução em português, que democratizou os ensinos sobre investimentos. Um conceito básico, ao mesmo tempo muito sofisticado que ele ensina, é a divisão de carteira que ele propõe. Ele propõe que sua carteira deve ter no mínimo 20%, 25% entre 2 classes de ativos, títulos públicos, os bonds e ações, as estoques, que como vocês viram, são as que apresentam maior rentabilidade ao longo do tempo. A primeira adaptação que fazemos que deve ser entre renda fixa, né, assumindo essa categoria dos bonds, você pega o CAT de renda fixa, e renda variável, assumindo esse lugar das ações. Ok, daí como funciona o limite? O Graham ele recomenda que 25%, no mínimo 25% tem que estar em renda variável, por mais avesso ao risco que você seja, e consequentemente 75% renda fixa. Por outro lado, por mais que você goste de risco, você deve reservar pelo menos 25% de sua renda para carteira fixa. Então, tendo muito medo de se arriscar ou não tendo muito medo de se arriscar, você tem que ter os 2 ativos para você ter o melhor dos mundos. Assim, você deve estabelecer uma proporção de investimento entre renda fixa e renda variável dentro desse range, né? E se ficar em dúvida, deve simplesmente escolher 50-50 para cada um. Assim, depois de definir seus percentuais, basta que você direcione para a classe que for mais para trás do seu aporte regular. Então, se a renda variável começou a valorizar, você começa a investir em renda fixa. Se a renda variável começa a diminuir, você começa a investir em renda variável. O que fica para trás você aporta. Assim também quando você vai investir em ações. As ações que mais caem dentro da sua análise de ações, que vai ser no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês, você vai investindo nelas. O poder por trás dessa ideia está em 2 fatos. Primeiro, que em momentos de crise você perde menos do
porque é renda fixa, né, porque depois atua como proteção em sua carteira, e segundo, que sua carteira se autorregula, né, pois no momento de baixo mercado acionário, as ações ficam mais baratas, você deve necessariamente comprá-las, para esperar para trás o seu arranjo, e momentos de euforia, em que as ações ficam mais caras, você não deve comprá-las, pois a proporção dessa sobe e você acaba direcionando para comprar renda fixa. Finalizando, você não precisa ter renda fixa ou renda variável, mas você deve investir, né, pois dependendo do que você se dedique, os investimentos são o motor do processo de construção de riqueza. Então, somente eu vou deixar uma observação sobre renda variável, é que se você decidir por investir em renda variável, tenha consciência que renda variável varia. À primeira vista, pode parecer meio óbvio falar isso, né? Mas é incrível o número de vezes que a pessoa ela quer investir em ações, aplica e a ação pode cair vai cair em algum momento, ela vai variar para cima e para baixo. Quando ela cai, a pessoa fica assustada. Nossa, ela caiu, estou perdendo dinheiro. Se você for aplicar em renda variável, ela vai variar para cima e para baixo. Eu sempre uso o exemplo de casa. A casa que as pessoas moram, e acreditam ser um negócio super seguro você comprar sua casa própria, também varia. Basta você pôr ela à venda. Uma pessoa vai oferecer um valor alto, outro baixo. O que assusta as pessoas na renda variável, na verdade, é a disponibilidade de informação da venda. É você saber por quanto você pode vender aquela casa, ou seja, aquela ação, a cada segundo. E não a própria cotação, né? Voltando ao exemplo da casa, é comum no mercado imobiliário você aceitar um desconto no valor da oferta, ou segurar seu ativo para acreditar que ele vale mais. Assim você também tem que se comportar com as ações. Se você acha que ela não vale mais tanto, se vende com aquela desvalorização que ela teve. Se você acha que ela vale mesmo diante do que está sendo ofertado, segura ela. Se esse comportamento fosse adotado no mercado acionário, né, muito mais pessoas ganhariam do que o que se vê hoje. Se você deseja investir no mercado de ações, você tem que saber que a cotação é uma aliada sua. Ela é a disponibilidade do valor que você vai ter de compra e venda do ativo a todo momento. É o que torna esse tipo de investimento muito mais acessível do que investir em imóveis, no exemplo dado, com extrema liquidez. Né? Quando a gente vê a cotação de uma empresa, a gente acredita que aquela é a visão geral do mercado sobre o assunto. Porém, na realidade, ela representa uma pequena parcela do mundo negociando aquele ativo naquele momento. Voltando no exemplo da casa. São apenas alguns corretores que avaliam seu ativo. Não é toda a população está falando quando vale sua casa. E não é porque uma casa foi vendida a um preço que todas aquelas casas daquela região, não é porque seu vizinho vendeu uma casa muito mais barata que a sua vale aquilo também. O que determina o valor de uma ação, que nada mais é um pedaço de uma empresa, é o valor intrínseco real, são seus frutos, o lucro, e não quanto você está pagando pela árvore, que é a cotação. Ou seja, o que determina o valor de uma cotação, de uma ação, é o fruto dela, o fruto que ela dá, o lucro que ela gera, e não o quanto as pessoas estão querendo pagar por aquela ação, né? Outra observação que eu queria finalizar aqui, quando você estiver formando sua reserva de emergência, é que nenhuma árvore cresce até o céu. Esse ditado serve muito bem para investimento, principalmente para investimento em ações. A maior ilusão que você pode ter é que você vai comprar ação e ela vai subir para sempre. As ações que tiveram as valorizações mais expressivas passaram por grandes quedas no caminho, conforme esse gráfico aí é da BBSA, é o Banco do Brasil. Então, muitas vezes a pessoa se abate quando você começa a investir em ações e ela tem um longo período de queda, né, e liquida aquela posição antes da grande subida. Não tem nenhuma grande ação da Bolsa que não tenha experienciado uma grande queda. Assim, só foi recompensado quem aproveitou esse momento para aumentar a posição e colher os frutos no momento oportuno. Eu aposto que se você chegou até agora, você deve estar curioso como se analisa uma ação, né? Isso vai ser objeto do próximo vídeo, que é como eu analiso as ações. E, bem, se você chegou até aqui, né? Se você gostou desse vídeo, marca aqui aquele amigo seu familiar que você deseja que se torne investidor, comenta deixando sua opinião ou dúvida, e curte, compartilha e ajude a difundir a educação financeira.